Muito bem, meu nome é Edward Schmitz e nesse vídeo eu vou fazer uma montagem desse projetinho aqui que veio na revista 49 da Aprendendo e Praticando Eletrônica de Beda Marx. O projeto é essa tomada múltipla com indicador de tensão. Permite ao usuário saber se a tensão é 110 ou 220. E a plaquinha é muito simples, né? Pequenininha. O projeto está aqui na página 62, vamos procurar aqui, 61 na verdade, mais para cá, é lá no final aqui, ó. É isso aqui, ó. Então o projeto está aqui. Qual que é a proposta do projeto? É você criar um indicador de tensão, é uma plaquinha com dois LEDs, então você tem um LED verde e um LED vermelho. Se apenas o LED verde estiver aceso, significa que a tomada é 110. Se os dois LEDs ficarem acesos, tanto o verde quanto o vermelho, significa que você conectou o dispositivo numa tomada de 220. Então é um circuito bem simples aqui, ó. E ele propõe você fazer um tipo de Benjamin, sabe? Porque você pode colocar o circuito como parte de um Benjamin, né? Então, na hora que você coloca o Benjamin na tomada, ele já indica se aquela tomada é 110, 220, e aí você já sabe que tipo de coisa que você pode colocar na tomada ou não. Hoje em dia, claro, com as fontes chaveadas, a gente quase não tem essa necessidade, né? Porque normalmente tudo que a gente conecta hoje em dia na tomada, a gente pode conectar de 240 a 110 sem problema nenhum, né? Mas na época a gente não era tão proliferado as fontes chaveadas, né? Então a gente realmente tinha que observar a tensão. E no Brasil tem muitas cidades que às vezes as tomadas são 220, outras são 110. E aí quando você estava viajando, você não saberia exatamente por que tensão é essa tomada, né? Então esse circuito era para solucionar esse tipo de situação. E eu vou montar, né? Vamos ver. Então vamos ver se ele vai funcionar, né? E depois a gente dá uma analisada no circuito elétrico para entender o funcionamento. Beleza? Então vamos nessa. Bom, eu terminei aqui de furar a plaquinha. Vou aproximar um pouquinho mais para poder ver. Então tá aqui a plaquinha furadinha. Eu, na verdade, tive que usar uma segunda broca, porque eu tenho aqui uns resistores, e esse resistor aqui, ele precisa ser um resistor de potência. Porque como a gente liga isso aqui direto no 110, então isso aqui funciona como um divisor de tensão ali no circuito, que eu vou mostrar na parte teórica. Boa parte da tensão cai sobre os resistores, né? Então eu preciso de resistores de potência, né? Que tenham uma boa potência de dissipação, né? Claro que eu estou fazendo isso aqui só para teste, eu não vou ficar usando esse circuito, mas eu já peguei uns resistores antigos que eu tinha e estou reaproveitando, né? Aí eu também peguei um N4004, que é um diodo, e esses dois LEDs aqui. Bom, como esses componentes têm terminais grossos, vamos dizer assim, o diâmetro bem grosso, então eu tive que repassar o furo, tá? Eu tive que pegar uma outra broca, essa broca aqui, ó, é uma broca um pouco mais grossa, né? Para furar. Eu, inclusive, quando eu estava fazendo esse projeto, eu percebi que eu só tinha uma broca. Eu só tinha essa broca aqui que está aqui dentro, ó, essa original que eu comprei lá na década de 80 junto com essa furadeira aqui. E aí eu fui procurar broca aqui no Brasil
E eu não consegui achar fácil, porque assim, o diâmetro de pegada desse, vamos dizer assim, mandril ou pinça é 2,35. E a gente acha para as retíficas nas lojas aí, broca para mandril ou pinça de 3,17 milímetros. Então, não tinha como, eu não conseguia pegar uma broca e encaixar aqui. E se eu pego uma broca de 1 milímetro, ele não fecha. Ou seja, resumindo a história, eu encomendei isso aqui na China. Chegou hoje do AliExpress. E aí eu pude dar continuidade aqui no vídeo, né? Então isso é uma curiosidade. Então, se alguém tem uma furadeira dessa, uma relíquia assim, e tá sem broca, você vai encontrar brocas lá no AliExpress. É só você procurar com shaft de 2,35 milímetros e aí você vai poder utilizar nessa furadeira aqui, tá? Muito bem, então agora o que, que eu vou fazer? Eu vou montar essa placa. Então eu vou gravar uma sequência aí, eu montando essa plaquinha aqui, são poucos componentes. E nesse caso aqui eu não vou montar ela num protoboard para testar. Eu poderia fazer isso, né? Mas como é um circuito que mexe direto com 110, 220 volts, eu não estou afim de ficar pondo isso na minha breadboard. Então eu vou montar direto aqui na placa e a gente testa diretamente da placa. Então vamos lá, começar a montagem dessa plaquinha e ver se esse circuito funciona. Então, vocês devem ter percebido que eu cometi um pequeno erro, que foi o seguinte: esses componentes aqui são antigos, eles estavam com os terminais um pouco oxidados. Eu deveria ter limpado os terminais antes e eu tive dificuldade em fazer uma solda bonita. Então, eu limpei eles aqui na marra, o diodo aqui eu também dei uma limpada aqui, mais ou menos, não tá lá essas coisas, mas eu vou tentar soldar assim mesmo. Mas, claro, é importante a gente limpar bem os terminais, porque senão a solda não pega, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, eu terminei aqui a soldagem, né, dos componentes. Agora só falta soldar aqui o fio de alimentação que vai ligar em ou 110 ou 220, tá? E agora eu vou cortar os terminais e é isso, né? Agora, duas recomendações importantes, tá? Enquanto eu estava soldando, eu estava usando uma máscara. Eu até vou pôr aqui o vídeo, aqui a minha imagem, aqui no cantinho. Então, como vocês veem aqui, eu tô com uma máscara aqui. Então, essa máscara aqui é importante porque esse tipo de solda aqui pode conter chumbo e ela é tóxica, né? Então, é interessante você usar uma máscara enquanto faz isso. E agora que eu vou cortar os terminais, é interessante você ter um óculos. Se você não usa óculos, coloque um óculos de segurança, porque seria desagradável pular um terminal no seu olho, não vai ser divertido, né? Então, tome cuidado com isso, como eu já uso óculos mesmo para poder enxergar de perto. Então, esses óculos estarão protegendo meus olhos se pular alguma coisa. Mas eu sempre procuro segurar os terminais enquanto corto para que eles não saiam pulando por aí. E também não caiam no chão, porque aí de repente você está andando descalço, né? Que eu também não recomendo andar descalço num laboratório. Você pode pôr um desse no seu dedo, né? Então vamos lá. Agora eu vou cortar isso aqui e finalizar a placa.
Muito bem, então agora vamos fazer o teste do circuito, né? E eu estou vestindo luvas agora. E por que eu estou fazendo isso? Porque como essa parte do circuito aqui, ó, elas são expostas a 110 ou 220, conforme eu ligar, então eu estou sendo precavido. Apenas isso, tá? Então, pode até algumas pessoas acharem, não, um pouco de exagero, né? Claro, a gente tendo cuidado, não acontece nada, mas, né, uma recomendação, acho que toda cautela é boa, né? E eu não estou afim de tomar um choque, né? Então, se inadvertidamente eu tocar na placa em algum lugar ali, eu não vou tomar um choque, né? Então, vamos lá. Então, tá aqui, eu tô com o multímetro já ligado na escala que vai até 700 volts alternado. E aqui ele está ligado, ele está entrando aqui o multímetro, está entrando aqui, né? E a plaquinha já está ligada e isso aqui está indo para 110 ou 220. Então eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ligar em 110. Em 110 só o verde pode acender e você vai ver o 110 aparecendo aqui. Então vamos fazer a ligação. Vamos lá, vamos rezar. Muito bem, então 125 volts, apenas o verde está aceso. Olha lá, vamos olhar a plaquinha aqui, ó. É isso aí, né? Beleza, então ok, né? Tem uma pequena luzinha ali no vermelho, né? Mas é bem fraquinha, ela também está do lado do verde, que tem a lente, pega um pouco, mas é o verde que acendeu. Agora vamos ligar em 220. E agora ficou bem claro que os dois acenderam. E realmente o circuito funciona. 220, os dois acendem, indica que eu estou no 220. E se apenas o verde acender, é 110. Então tá aí, o circuito funciona. E antes de concluir o vídeo, vamos tentar entender esse circuito, como é que ele funciona, tá? Então agora é um pouquinho de teoria, fica comigo, vai ser bem tranquilo. Então vamos agora entender como funciona esse circuito aqui. Então o circuito ele é formado por um diodo em série com um resistor de 22K, um resistor grande, relativamente grande. E aí nós temos aqui um LED vermelho, esse aqui é o LED vermelho, um vermelho, e aqui é o LED verde. LED verde, né? Então, em paralelo com o LED vermelho, nós temos um resistor de 220 ohms. E aqui o LED verde está em série com o circuito, né? Tudo bem. Então vamos lá. Em termos de tensão, a gente sabe que num diodo, quando ele está diretamente polarizado aqui, ele tem uma queda de tensão de 0,7. Então já marquei aqui. E os LEDs, para acender bem, eles precisam de mais ou menos 2 volts. 2 volts eles acendem legalzinho, tá? Bom, a gente pode considerar que se aqui a gente está alimentando com 220 ou 110, então essas tensões aqui, elas são bem pequenas comparado com 220, né? Aqui a gente está falando de 2 volts mais 2 mais 0,7 de 4,7 volts. Perto de 220 é pouca coisa. Tanto é que quando você mede uma tomada, nunca você vai ter 220 certo. Você pode ter 225, um pouco menos. Então, essas tensões aqui, elas são pequenas. Então, a gente pode considerar aqui, olhando o circuito, que boa parte da tensão, onde vai cair os 220? Vai cair principalmente em cima do resistor de 22K. Principalmente porque ele é o maior aqui. Então, a gente pode representar agora o circuito de maneira simples para a gente entender, com 2 resistores em série, um de 22K e um de 220 ohms. Então, os dois em séries, ora alimentado por 220, ora por 110. E uma coisa que é interessante observar é a relação entre esses dois resistores, porque 220 ohms multiplicado por 100 é 22K. Então, esse resistor aqui, né, ele é
100 vezes menor do que esse aqui. Então, o que a gente pode deduzir dessa configuração? A gente pode deduzir que nesse cara aqui vai ficar 1% da tensão de entrada aqui. E nesse resistor vai ficar 99% da tensão de entrada. E tem lógica, né? Porque esse aqui, ele realmente, né? Ele é 100 vezes maior do que esse aqui, né? Então esse aqui vai acabar segurando toda a tensão da rede. Então é isso. Vamos calcular essas tensões. 99% de 110 é uma tensão de 108,9 volts. E de 220, 99% de 220 é 217,8. Aqui é simples, né? É só você pegar 220 e calcular 99%. E 1% é muito simples da gente perceber, né? Basta bater o olho lá, você percebe que 110, 1% de 110 é 1,1 e de 220 é 2,2 volts. Aí a gente já começa a sacar mais ou menos o circuito, né? Porque veja, se esse resistor está em paralelo com o LED vermelho e o LED vermelho precisa de 2 volts para acender, quando estiver ligado em 110, só vai ter 1,1 volts, que não é suficiente para acender o LED vermelho. Então o LED vermelho não acende, porque o resistor aqui, ele meio que obriga o LED vermelho a ter apenas 1,1 volts entre os seus terminais. Interessante, né? Mas em 220 surge lá 2,2 volts, que é o suficiente para fazer o LED vermelho acender. Então, essa queda de tensão aqui é o truquezinho para fazer o LED vermelho ou não acender ou acender. Por quê? Porque ele tem um resistor em paralelo. Eles dividem aqui essa corrente que passa aqui. Então, quando está em 110, tudo acaba passando aqui pelo resistor, nada passa pelo LED e aí o LED não acende. Mas em 220 não. O LED já consegue entrar em condução, porque vai ter uma tensão aí de 2,2 volts e ele vai acender. Então essa é a explicação simples e intuitiva do circuito, tá? Mas eu não posso deixar de falar algumas coisas aqui importantes. Por quê? Porque nessa explicação aqui eu estou falando de valores médios e RMS, como a gente diz aí na eletrônica, tá? E aqui a gente tem que considerar que esse diodo, ele está no meio do caminho. Então, na verdade, a gente sabe que em AC, né, a gente tem lá na entrada do circuito uma senoide, né? É uma senoide assim, ó, ora positivo, ora negativo, né? Só que esse LED está no meio do caminho. Então, esse LED não, né? Desculpa, esse resistor aqui, meu Deus do céu, resistor não, né? Esse diodo, ele está cortando os semiciclos negativos aqui. Então aqui a gente tem outro semiciclo negativo aqui, e assim vai. Então ele corta os semiciclos negativos. Sobrando, daqui para frente, só os semiciclos positivos. E é o que está representado logo aqui embaixo. Então aqui embaixo, eu estou mostrando o que está acontecendo em cima do resistor e daqui para frente, inclusive em cima dos diodos, né? Mesmo porque eles também só conduzem de um lado, né? Então todo o semiciclo negativo está sendo cortado por causa dessa rede de diodo e LEDs, né? Mas quem está fazendo esse trabalhinho aqui é esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente analisando aqui esse semiciclo aqui, né? A gente tem que lembrar que é o seguinte: esses valores que eu falei de 1,1 volts e 2,2 volts são valores RMS, são valores médios. Então seria mais ou menos essa linha aqui média
de tensão. Só que olha que coisa curiosa, né? Então significa que o LED, na verdade, ele está piscando. Porque ora não tem tensão, que esse ciclo aqui, ó, é 0 volts aqui. Porque o diodo cortou. Então aqui ele apaga, depois ele acende, apaga, acende. Então ele pisca numa razão de 60 vezes por segundo. E para a gente descobrir qual que é o valor de pico aqui, já que 1.1 e 2.2 são valores médios, a gente precisa multiplicar por raiz de 2. E a gente sabe que raiz de 2 é 1,4142. Né? O famoso 1,4142 é raiz de 2. E a gente multiplicando 1,1 por 1,4142, a gente vai ter 1,5 aqui. Então a gente vai ter uma tensão de pico aqui de 1,55 em 110. Já em 220, a gente vai ter uma tensão de pico de 3,11. Então a gente percebe que, mesmo com essa tensão de pico de 1,55, esse cara aqui, o LED, né, que é a tensão de pico que vai cair aqui, ó, sobre o resistor, que está em paralelo com o LED, não é suficiente para acender o LED de maneira decente. Na verdade, quando a gente olhou ali o circuito ligado, a gente percebeu que o LED vermelho tinha um pequeno brilho. É mais ou menos assim que ele estava querendo brilhar, estava querendo entrar em condução, mas é insuficiente para deixar ele ligadão, né? Vamos dizer assim, né? Então isso aqui é uma observação importante para a gente entender a realidade que está aqui no circuito. Tem um outro ponto na revista aqui, e agora são 2 pontos aqui interessantes, né? Olhando a revista aqui. Aqui, o Beda, ele fala para a gente ter atenção com relação à potência dos resistores. Ele fala de 1 watt. Tem que ter resistores de 1 watt. Aqui tem 1/W, né? Mas é um erro, né? Mas tem que ser resistores de 1 watt. Eu acho que aqui no esquema elétrico ele também é bem claro quanto a isso. Tá aqui o esquema elétrico, né? Ó, 1 watt, 1 watt. Vamos entender por que ele foi tão categórico aqui em falar que é 1 watt. E outra coisa interessante é que, se você der uma lida nesse artigo do Beda, em algum lugar, eu não lembro onde, ele diz que a corrente máxima do bichinho aqui é 5 mA. Em algum lugar ele diz isso, agora eu perdi onde está. Ele diz que o consumo é baixo, né? Então, para você não ficar preocupado que vai gastar muita energia aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha, eu achei aqui, então diz bem aqui, ó. A corrente total, o dreno médio total de corrente na hipótese mais pesada é de apenas 5 mA, valor absolutamente irrisório numa instalação de CA domiciliar. E aqui ele diz que precisaria de umas centenas desse projetinho aqui para você ter um dispêndio aí equivalente a uma lâmpada incandescente, né? Na época a gente só usava lâmpada incandescente, não tinha lâmpada LED. Mas é isso aí, 5 mA, uma corrente totalmente tranquila. Mas vamos entender esses 5 mA aqui rapidamente para a gente chegar no entendimento completo do circuito. Então, vamos lembrar da lei de Ohm, gente, agora? Então, a lei de Ohm aqui, né, a gente tem, para a gente calcular a corrente desse circuito aqui, a gente tem que pegar a tensão e dividir pela resistência. Qual tensão que eu vou pegar? 220, a gente vai falar em valores médios, 220 entrando aqui, que é a tensão máxima, que a gente vai trabalhar, sobre esses 2 resistores em série. Então, a soma dos 2 resistores dá 22.220 ohms. E é o que eu estou fazendo aqui nessa continha. 220 dividido por 22.220, que vai dar 0,0099 ampere. E isso aqui é aproximadamente 10 mA. Ué,
Mas o Beda não falou que era 5 miliamperes? Sim, ele disse. Ele não só disse como ele escreveu, né? Mas vamos pensar o seguinte, gente. Isso aqui seria verdade se eu estivesse falando de uma senoide pura e tudo certinho. Aqui, na verdade, o circuito é meio ciclo só, meio ciclo. Então, a gente falando em meia onda, é 10 miliamperes dividido por 2, 5 miliamperes. Tá aí. E a potência que o Beda enfatizou que a gente tem que usar resistor de 1 watt. Vamos fazer a conta. A gente sabe que para calcular a potência no resistor de 22K, que é onde fica a maior parte da tensão, lembra, né? A maior parte da tensão cai sobre o resistor de 22 kΩ, que é essa tensão aqui, ó. Né? Esse aqui vai ficar trabalhando folgado aqui, ó. E nessa condição também está mais tranquilo, né? Essa é a pior condição. Então vamos pegar a pior condição aqui, ó. Pior condição, 217. Aí, lembrando a formulinha da potência, né? Potência é a tensão vezes a corrente. Então você pega lá 217,8 volts vezes 5 miliamperes. Se você fizer essa conta aqui, você vai ter que a potência é 1,089 watts. Então você realmente precisa de um resistorzinho de 1 watt aqui. E eu peguei esse meu resistor aqui grandão, que eu de verdade não sei qual é a potência dele, mas eu acredito que seja algo em torno de 1 watt. Mas como eu não vou ficar com isso aqui na tomada o tempo todo, né? Eu só fiz para a gente testar. Eu confesso que ele esquenta. Tipo assim, se você deixa em 220, aqui ó, não dá para ficar com o dedo parado aqui não. Ele queima, tá? Então é importante ter um resistor de 1 watt pelo menos aqui, né? Ele está realmente no limiar dele. Então é isso aí, essa é a teoria, esse é o funcionamento do circuito e o truque todo realmente está em a gente ter um resistor aqui em paralelo com o LED, onde ele força, né, a situação em que esse LED vai acender ou não. Tranquilo? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido algo aí. E fique ligado, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você acessar essa revista aqui, ver esse projeto. E a gente se vê numa próxima aula aí, num próximo vídeo. E não esqueça de dar um joinha se você gostou, dá lá um joinha. E é isso aí, até o próximo vídeo.